Lewandowski manda governo federal garantir a São Paulo vacinas de segunda dose contra a Covid. Decisão atende em parte a um pedido apresentado pelo governo de São Paulo, que questionou novos critérios de repasse de imunizantes ao Estado. Assisto agora, em Últimas Notícias. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o governo federal assegure ao Estado de São Paulo a remessa das vacinas necessárias à imunização complementar de quem já tomou a primeira dose da vacina. O ministro atendeu em parte a um pedido do governo local, que acionou o Supremo para voltar a receber a quantidade de vacinas contra a doença que era destinada ao Estado antes de uma modificação feita no repasse dos imunizantes no começo de agosto. Segundo procuradores do Estado que assinam a ação, a adoção desses novos critérios de distribuição já retirou de São Paulo, de forma imediata e descabida, 228 mil doses da vacina da Pfizer. O Ministério da Saúde nega que a mudança de critério represente prejuízo para o Estado. Na decisão, Lewandowski ressaltou que a previsibilidade e a continuidade da entrega de imunizantes são requisitos cruciais para que a execução da política de vacinação seja adequada. De início, observo que a previsibilidade e a continuidade da entrega das doses de vacinas contra a Covid-19 são fundamentais para a adequada execução das políticas de imunização empreendidas pelos entes federados, as quais contemplam a divulgação antecipada dos calendários de vacinação, sempre acompanhada com grande expectativa pela população local. Para o ministro, mudanças abruptas de orientação da política pública interferem no planejamento dos gestores e podem aumentar o número de mortes e internações por conta da doença. Mudanças abruptas de orientação, que têm o condão de interferir nesse planejamento, acarretam uma indesejável descontinuidade das políticas públicas de saúde dos entes federados, levando a um lamentável aumento no número de óbitos e de internações hospitalares de doentes infectados pelo novo coronavírus, aprofundando, com isso, o temor e o desalento das pessoas que se encontram na fila de espera da vacinação, escreveu. Segundo Lewandowski, os dados mostram que, de fato, houve mudança nos critérios de distribuição de vacinas. É possível constatar, a partir de uma análise sumária da documentação acostada aos autos, que a distribuição de vacinas pelo Ministério da Saúde passou, a partir da deliberação da Comissão Intergestores Tripartite, consubstanciada na 34ª Pauta de Distribuição de Imunobiológicos, a obedecer a critérios distintos dos até então vigentes, afirmou. Para o ministro, a mudança no repasse de vacinas pode ter impacto na segunda dose de parte da população e comprometer o esforço do Estado em tornar efetiva a cobertura vacinal da população. Ele lembrou ainda dos efeitos da circulação da variante Delta do vírus, o que torna maior o risco de contaminação de pessoas vacinadas apenas com a primeira dose. O espraiamento da variante Delta, nova cepa do coronavírus, tem ampliado, sobremaneira, o risco de infecção das pessoas vacinadas apenas com a primeira dose, disse. Ademais, a ampliação de novos casos de infecção, tanto de pessoas não vacinadas, como das vacinadas com apenas uma dose do imunizante pode ser empiricamente constatado. A capital do estado de São Paulo, por exemplo, tem registrado um aumento vertiginoso de casos de novas infecções, completou. Ao Supremo, representantes de São Paulo relataram que a distribuição dos imunizantes é feita aos estados e ao Distrito Federal pelo Ministério da Saúde, pelas chamadas pautas de distribuição. Na 34ª Pauta de Distribuição, estabelecida no começo de agosto, houve uma mudança nos critérios de repasse do material aos estados. Até então, o critério era populacional, independentemente do público-alvo ou do imunizante. Nesse cenário, o estado de São Paulo, por possuir cerca de 22% da população total do país, vinha recebendo percentual equivalente ou aproximado de imunizantes do Ministério da Saúde, afirmam. No entanto, para a surpresa do Estado autor, na última pauta de distribuição divulgada pelo Ministério da Saúde 34ª Pauta, de 03 de agosto de 2021, houve abrupta modificação dessa sistemática de rateio das doses encaminhadas ao Estado de São Paulo, especificamente em relação aos imunizantes da Pfizer Comirnaty, diz o texto da ação.
Segundo o governo paulista, atribuiu-se ao estado 228.150 doses de vacinas da Pfizer, o que representa somente 10% do total desses imunizantes disponibilizados na referida pauta de distribuição, com redução pela metade da previsão de remessa. Segundo o governo de São Paulo, a mudança no repasse do imunizante foi feita sem motivação técnica, em ato não fundamentado pela União. Além disso, a redução na quantidade de doses destinadas a São Paulo traz risco à execução da vacinação no estado, argumentaram os procuradores. São centenas de milhares de pessoas que deixarão subitamente de ser vacinadas, embora estivessem inicialmente contempladas na expectativa de sê-lo, já que contavam com o cronograma e o planejamento feitos pelo estado de São Paulo com base nas balizas até então aplicáveis. Horas depois da apresentação da ação, a Advocacia Geral da União informou ao tribunal que já tinha solicitado informações técnicas sobre o caso ao Ministério da Saúde e que os dados já estavam sendo reunidos pela pasta. A AGU argumentou ainda que a decisão sobre distribuição das doses da vacina foi tomada no âmbito da Comissão Intergestores Tripartite, que reúne representantes dos 3 níveis de governo: federal, estadual e municipal. Desse modo, eventual decisão judicial acatando o pedido liminar do Estado de São Paulo acabaria por suplantar o que decidido concorrentemente pela União, Estados, Distrito Federal e municípios, em favor de um único ente federado, destacou. No sábado, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, reagiu à ação movida pelo governo de São Paulo. Apesar de ser um direito buscar a justiça, entendo que é uma ação descabida. De certa maneira é até uma litigância de má-fé por parte do Executivo do Estado de São Paulo, porque, do ponto de vista prático, eles estão anunciando vacinar uma tal virada da vacina. Como estão vacinando de 18 e 20 anos e não tem vacina? Tem vacina sim. E o Estado de São Paulo retirou do Instituto Butantan doses a mais? Isso é fácil de demonstrar, afirmou Queiroga. Em nota, o governo de São Paulo afirmou que a declaração do ministro é descabida e inadequada, que é o próprio ministério que determina quantas doses cada estado recebe, e que São Paulo recolhe diretamente do Instituto Butantan por uma questão logística. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.